em tua presença, Pai, pela tua presença nesse lugar, pela tua graça, Pai, pela oportunidade, Pai, de estar na tua palavra, de sermos edificados, Pai, pela tua presença, pela tua palavra. Ó Pai, que o Senhor, tua filha, mais uma vez, para falar o nosso coração e para nos ensinar, edificar e para nos abençoar para mais uma semana, nos fortalecer para mais uma semana, não só para essa semana, mas para esse ano que se inicia, Pai. Que seja um ano em tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro, te peço, te agradeço. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Não sei. Tá? Tá. Pode me dar ele. Amém. Vamos para mais um estudo. Obrigada. Azul. Para mais um estudo, e hoje nós vamos falar sobre a santificação do crente. Tá? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o verso é o 14. Hebreus 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. A gente já chegou a falar um pouquinho num outro estudo sobre a santificação, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Acharam? Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode se assentar no nome de Jesus. Eu escolhi esse versículo do texto porque a santificação ela é uma parte importante na vida do crente. A gente não só confessa a Cristo aqui e espera que a mágica aconteça. É necessário uma atitude nossa para ver e para estar cada dia mais semelhante a esse Cristo ao qual confessamos. Então, a santificação ela faz parte do processo de regeneração. Então, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, necessitamos passar por esse processo. O crente que não passa pelo processo de santificação não verá o Senhor. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor que diz. Então, eu preciso ser santo? Sim, em toda a sua maneira de viver. Então, a santificação, ela não é algo que eu escolho fazer ou não. Ela é uma condição que você precisa cumprir para alcançar futuramente na vida eterna a companhia com o Senhor. Há pessoas que não se santificam e ainda assim têm uma porção de Deus? Sim, porque a graça, ela alcança todos. Mas não quer dizer que essa pessoa ela tem comunhão com Deus. Porque o Senhor fala com todos, mas Ele não tem relacionamento com todos. Ele só tem relacionamento com aquele que Ele conhece. Você não tem relacionamento com o estranho. Você fala com o estranho, mas relacionamento é com quem conhece. E com o Senhor é a mesma coisa. E é só há esse relacionamento com a santificação. Porque Ele é um Deus santo, é um Deus puro. E nós, por estarmos em pecado, necessitamos dessa purificação para que possamos ter essa comunhão com Deus. Porque o Senhor não tem comunhão com o profano, com o sujo, com o imundo. E através do sacrifício de Cristo, conseguimos chegar a Ele nesse processo de santificação que a gente só alcança através do Senhor Jesus e termos essa comunhão. Eu vou ler aqui a introdução para vocês. A santificação do crente é o processo contínuo de se tornar santo, tornar-se mais parecido com Cristo. É uma obra conjunta de Deus e do crente, que pela fé se despoja da velha natureza, que larga a velha natureza e se reveste da nova, toma para si a nova criatura, sendo purificado e habilitado a viver em separação do mundo para Deus, o que envolve mudança de conduta, ética e moral. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus e passa pelo processo de santificação, ele tem mudança. Não tem como você se santificar e permanecer da mesma forma, até porque quando você se santifica, você está buscando ser semelhante a alguém, e esse alguém é o próprio Senhor Jesus. E ele não é nada parecido comigo e com você. Ele é totalmente diferente.
Então, quando eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou crente, eu sou santo, porque o fato de eu vir à igreja, o fato de eu participar do culto, o fato de eu fazer orações longas me torna santo. Não, o que me torna santo é um processo de negação a mim mesma, qual eu busco ser parecido com aquele que me salvou. Isso faz parte do processo de santificação, é eu entender que eu preciso me libertar das imundícias que tem dentro de mim para que eu possa ser parecido com esse homem perfeito e santo. Nós não somos perfeitos, isso é um fato, mas a palavra de Deus diz que devemos buscar essa perfeição até que sejamos perfeitos. O perfeito que Deus requer de nós aqui não é alguém totalmente correto, totalmente certo, que não vai errar, que não vai pecar. Não, é alguém que reconhece a sua natureza e luta contra ela para que seja parecido com aquele que o salvou. Então a santificação ela é um processo essencial na vida do cristão. Sem santificação, você não vê a Deus. Sem mudança, você não vê a Deus. Eu não estou dizendo de você mudar de meio ruim para mais ou menos ruim. Não, é deixar de ser ruim para ser bom. É deixar de ser com um coração duro e ter um coração de carne. É entender que você precisa fazer essas trocas de um ser humano, de uma criatura caída, pecaminosa, para um ser santo, ao qual adorará o Senhor em toda a sua eternidade. Mas para isso a gente precisa abraçar o processo de santificação e entender que a gente só alcança a santificação através de Cristo. Existe sim um desejo da minha parte a este processo, mas eu só alcanço através da figura de Jesus Cristo. Vamos abrir, por favor, Colossenses, capítulo 1. O 21 e o 22. Colossenses 1, 21 e 22. Diz assim: a vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aí o 23, que é a continuação: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos. Então antes você era mau. E através do corpo de Cristo, do seu sacrifício, você foi reconciliado com Deus. E foi chamado para se apresentar diante dele santo, irrepreensível e inculpável. Quase que impossível. Mas se o Senhor nos chama a essas características, é porque Ele nos capacita a ser desta maneira. Só que, se eu não entendo que eu só alcanço isso através de Cristo e acho que eu só consigo fazer sozinha, eu jamais vou alcançar essa estatura qual o Senhor coloca aqui. A gente precisa reconhecer a dependência de Jesus Cristo. Temos achado que somos nossos purificadores, que existe um filtro dentro de nós mesmos, ao qual nós mesmos medimos a nossa santidade, ou qual olhamos para outra pessoa e falamos: nossa, eu consigo ser mais santo do que ela, do que ele. A gente não tem um medidor de santidade, porque o interior, quem conhece é o Senhor. E quando a gente ouve isso: o Senhor conhece meu coração, tema, não se alegre. Porque a gente mesmo não se conhece, a gente não sabe do que a gente é capaz. E eu posso dizer a você que a gente é capaz de coisas monstruosas. Porque o ser humano, na sua insanidade, ele mata sem culpa. Então, se eu não entendo que eu preciso de Cristo para haver esse processo, eu não sou transformada. Porque vai vir o pastor me dar uma lição, me ensinar a palavra de Cristo, eu vou olhar para ele, olhar para as misérias que ele tem e vou dizer o que ele tem para me oferecer. Mas não é ele, é a palavra que ele está me dando. Porque cada um de nós aqui temos as nossas misérias e as nossas falhas, mas podemos aprender a crescer com cada um aqui. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, mas juntos, como um corpo, por isso Cristo nos torna um corpo, é exatamente para isso. Se
Eu gosto muito de séries médicas, de médico, de coisas de sangue, essas coisas assim. E isso é verdade, quando um órgão falha, todo o corpo começa a entrar em atrito. Se o seu rim falhar, já começa a dar água no seu pulmão, que já dá um problema no seu coração, então é uma coisa na outra e o corpo é exatamente dessa forma. Então, quando eu entendo que o corpo de Cristo, sacrificado naquela cruz, me deu a oportunidade de ser santa, irrepreensível e inculpável, eu preciso fazer jus a isso. Então, eu preciso me colocar na posição de querer mudar, de querer alcançar essa perfeição que o meu Cristo exige de mim. Se Ele é o meu Senhor, se Ele é o Todo-Poderoso da minha vida, eu preciso recuar, abaixar a minha cabeça, por mais que o pescoço assim às vezes gruda, né, dói, é um nervo assim um pouco duro, mas, como diz, né, dura cerviz, que não se curva, mas o Senhor, Ele é poderoso para poder nos transformar. Vamos voltar lá em Hebreus e abrir Hebreus 10:10. Capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, capítulo 10. Que diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, através do sacrifício de Cristo, nós somos santificados. Não tem como haver uma santificação através de ritos, como a gente vê em algumas religiões, onde as pessoas tomam banho de pipoca, tomam banho de areia, outras vão subir uma determinada cachoeira para pegar uma garrafinha, levar para uma determinada pessoa, rezar aquela garrafinha e ter uma água, que eu esqueci o nome da água, ungida, para você beber, e essa água ungida, rezada, ela vai limpar o seu interior. Não existe isso, é o sacrifício de Cristo que te limpa. É o sacrifício de Cristo que te tira da condenação do pecado. Não é a água, não é o óleo, não é a garrafa de azeite, galo, extra virgem, de R$56, R$70, não, amado, minha amada. É o sangue de Cristo que te limpa. É o sacrifício na cruz do Calvário. Se isso não é suficiente para você e você precisa do rito, a palavra de Deus diz que você será julgado segundo a lei. E eu quero ver você cumprir toda essa lei. Está lá em Levítico, lê todinho, tem um Deuteronômio que repete para você entender de novo, porque a repetição é o entendimento. Então viva conforme essa lei, mas lembre-se, você vai ser julgado segundo ela. A graça, ela não te dá ferramentas para que você descanse, folgue, mas ela te dá a oportunidade de conseguir se adequar a essa lei. Então, o que te santifica? Sou eu? Não, é Cristo. Cristo é que vai te santificar. Mas você precisa procurar estar com esse Cristo, viver com esse Cristo, entender esse Cristo, conhecer esse Cristo que a gente não quer. A gente não quer. A gente não quer. A gente pode gritar que ama o Senhor, mas em todo momento a gente não quer. Porque existem as distrações. Por isso a luta entre a carne e o espírito é uma coisa incrível, é quase um filme. Porque realmente é algo difícil. Mas quando entendemos que a nossa sobrevivência eterna depende disso, se não te dá uma falta de ar quando você pensa, eu posso passar minha eternidade no inferno, nada mais vai te abalar. O inferno, ele não tem que te causar medo, mas viver longe de Deus tem que te causar. Porque o inferno é a condição daquele que está em pecado e não reconhece a Cristo como Salvador. Mas se você reconhece, então a salvação. O que acontece é, eu não posso, a sua condição tem que ser a seguinte: eu não posso viver longe dele. Hoje eu já vivo distante, mesmo ele habitando em mim, porque eu não tenho ele perto para pegar. Mas haverá um tempo em que ele estará face a face comigo e eu sentarei à mesa com ele. Mas eu não quero perder esse momento. Então o que eu preciso fazer? Me santificar, me separar. Porque ser santificado é ser separado. É alguém que não faz parte daquele convívio. Por isso que somos chamados a ser diferentes. Porque se somos iguais, nós não somos separados. Nós somos como todos aqueles que estão ali fora. Então a santificação nos chama a separação, a sermos
diferentes. E essa santificação a gente só alcança primeiramente através do sacrifício de Cristo. Vamos ainda em Hebreus, abrir Hebreus 13, versículo 12. Para a gente testificar aqui a respeito da santificação através de Jesus Cristo, que diz o seguinte, Hebreus 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. A gente, rapidamente, quando a gente vai ler, a gente vê que ele é levado para fora da cidade, por conta que não matavam dentro da cidade, eles matavam fora da cidade. Então, essa questão da porta é porque essa carta é escrita aos hebreus, aos judeus. Então, existe toda uma questão histórica aqui para eles entenderem que o sacrifício não foi feito ali no meio da cidade, mas foi feito num local onde era feito esse sacrifício. Mas, o que eu quero dizer com esse versículo é o seguinte: Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu. Para nos santificar, para nos tornarmos aptos a estarmos na presença de Deus, ele padeceu e deu seu sangue para que pudéssemos ter essa comunhão com o Senhor. Para que hoje o Espírito Santo habite em mim, o sangue de Jesus precisou ser derramado para que eu pudesse ter essa obra em minha vida. Antes o Espírito ele era selecionado, era para algumas pessoas, em específico os sacerdotes, os reis, os profetas e uma pessoa ou outra que o Senhor dava o seu Espírito. Por exemplo, o artífice para poder criar as esculturas, criar as obras, isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Então hoje a sua imaginação não é porque você é muito inteligente não, é porque o Espírito que habita em nós e que está neste mundo nos dá essa condição de termos esse entendimento, porque isso da nossa própria mente humana, a nossa mente humana não maquina coisa boa. A nossa mente humana é ótimo para fazer coisas ruins. Então tudo que é de bom é de Deus, de tudo que é ruim é nosso mesmo. Não é do diabo, não é nosso. Porque nós estamos repletos dessa maldade e necessitamos lutar contra ela. Quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, é porque é algo muito maior e espiritual. A nossa carne ela é tendenciosa ao que o nosso espírito se alimenta. Se o nosso espírito se alimenta de coisas carnais, naturalmente você vai ser mais carnal. Se o seu espírito se alimenta de coisa espiritual, naturalmente você vai ser mais espiritual. E espiritual não é religioso, porque existe essa diferença. O fato de você bater pontos não torna você um espiritual. Muitas das vezes torna você um religioso. Eu preciso fazer, então eu vou fazer. Eu tenho que estar porque eu preciso mostrar que eu tenho que estar. Porque eu sou uma missionária, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou uma diaconisa. Eu tenho que mostrar que por causa dessa condição eu faço isso. Não, você tem que fazer independente do que você seja. Você pode ser o irmãozinho sem nenhum tipo de cargo eclesiástico. Mas se você tem a sua obrigação para com Deus, você tem que cumprir. Você não cumpre por causa de alguma coisa, você cumpre por causa dele. É para ele, é tudo por ele. Quando você se santifica, não é para você se tornar melhor. Óbvio que você se torna melhor, mas é para que você possa viver com ele. O seu objetivo de santificação é viver com Cristo. A santificação ela é a passagem, é a escala, como eu falei das outras vezes, que precisamos passar para poder chegar ao destino final, que é a eternidade com ele. Então, nessa escala da santidade, a gente passa um bom tempo nela, para depois ir na última parada, que é a glorificação, para poder chegar no destino final, que é a eternidade. Só que essa parada que a gente faz aqui, a gente fica andando no aeroporto durante muitos anos. Porque Jesus pode voltar para uma pessoa amanhã, indo para a glória, ou ele pode voltar amanhã. Então, o dia da volta de Cristo, ele não é algo datado. A gente tenta adivinhar porque a gente gosta de previsibilidade. Mas o fato de Jesus dizer, vigiai e orai, é para que você esteja atento e permaneça o seu espírito voltado a ele. Então, eu preciso buscar a santificação em Cristo para que eu o alcance. E o próprio Deus, ele nos chama a sermos santos. Ele não chamou você para ser um
uma potência nesse mundo, não chamou você para fazer acontecer nessa geração, você é a geração que vai transformar. Não, Deus primeiro chamou você para ser santo, porque você pode ser qualquer coisa que você quiser. Você pode ser a potência, você pode ser a voz dessa geração, você pode ser a potência que vai transformar o mundo, mas se você não for santo, nada disso tem valor, nada disso presta, é número. Eu preguei, 10 pessoas aceitaram a Jesus, mas você pregou, o Espírito conduziu a pregação. Não, eu peguei, cheguei na fulaninha, falei e ela aceitou Jesus, você. Então a gente vê no discurso aonde está o nosso ego e a nossa vaidade. A gente precisa, em santidade, buscar entender que nós não somos nada se não for o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito que habita em mim não me governar, eu posso falar 10 minutos, 15, 20 e nada. Não vai render, não vai sair. Mas se o Espírito que habita em mim for ele que estiver falando, eu posso falar 1 minuto e aquela alma se compadecer, seu coração se estremecer e falar assim, que Deus é esse? O testemunho que damos de Cristo é com a nossa vida. Porque falar de Jesus, até o ímpio fala. Olha como o Papai do Céu preparou o dia de hoje. Olha como o céu está bonito, né? Papai do Céu preparou esse dia. Todo mundo fala. Mas e viver com este Cristo? E padecer com este Cristo? O processo de santificação não é só aquela coisa assim, ritualística, né? Não, vou sentar aqui agora, vou meditar na palavra do Senhor, vou aqui, vou flutuar e ficar com as perninhas. Não, a palavra do Senhor, a santificação, ela passa por esses processos também, a qual, se você está santo em Cristo, você demonstra essa santidade. Porque a tribulação nada mais é do que a prova do crente, para ver se o crente é crente, ou o crente está disfarçado, ou o ímpio está disfarçado de crente. Então a santificação, ela, como eu falei na introdução, ela nos causa uma mudança. Então Deus nos chama a ser santos. Vamos abrir lá em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, 13 ao 16. Do 13 ao 16. Capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, quando o apóstolo Pedro escreve aqui, cingindo os lombos, é se preparar. Por quê? Os homens naquela época usavam túnicas, né, vestidos longos. E cingir o lombo era o seguinte, era pegar a parte de trás da túnica, jogar para frente, a parte da frente para trás e fazer como se fosse um fraldão amarrando aqui nas ancas aqui. E ficava como se fosse um short, dando mais mobilidade. Porque pensa correr com mais justo, assim, com a saia dessa assim, que basicamente a túnica ela era um corte reto, onde tinha fendas nas laterais, onde também ficavam as franjas para os judeus. E aí o homem ia correr com o vestido desse homem. Então era cingido, era passado de trás para frente, a frente para trás, amarrado aqui igual uma calça saruel, aquele coisa assim lindo. Então cingir os lombos é estar preparado. Então quando o apóstolo Pedro ele fala assim, ó, cingindo os lombos do vosso, preparem o seu entendimento e sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça. Então a gente precisa entender que para viver uma vida santificada, eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso me preparar e estar consciente, não alucinado, ser sóbrio, ser tranquilo, ser mentalmente... eu esqueci a palavra agora. Mas é uma pessoa equilibrada.
está ali entendendo que se eu for como um filho obediente, como está dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando com os seus desejos desenfreados que você tinha na sua ignorância. Quando era a sua ignorância? Quando você não conhecia Cristo. Se hoje você conhece o Senhor Jesus, você não é mais ignorante. Você pode se fazer de ignorante, mas ignorante você não é mais. Porque a palavra de Deus está aí para que você a conheça. E você conheceu o Cristo. Então, se você conheceu o Cristo, você conheceu a palavra. Então, ignorante você não é mais. Você era antes de conhecê-lo. Como a palavra de Deus diz. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que havia antes em vossa ignorância. Concupiscências dos desejos desenfreados que havia em você. Antigamente, você dava na sua telha, você fazia o que você queria. Hoje, você pondera, você espera as suas atitudes, né? Porque temos o quê? O fruto do Espírito, o Espírito em nós. E se eu tomar essa atitude, não vai ser bom, porque vai causar escândalo, porque vai trazer vergonha, porque pode causar uma má impressão. Quando você está na sua ignorância, não conhece a verdade que é Jesus Cristo, você está pouco se importando. Não quero nem saber. Você vai e fala, faz. Não importa as consequências. Então, quando você era ignorante, você fazia. Agora você não é mais. Então, entendendo, como filho obediente, eu preciso fazer o que ele diz aqui. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Sede vós também santo na igreja? Sim. Sede vós também santo no trabalho? Sim. Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Vivemos uma santidade forçada. Eu sou muito angelical, muito santificada, purificada, quase que imaculada aqui para você ver. Eu chego ali, Felipe só falta me chamar de Satanás, de tão puro que eu sou. Não existe essa santidade, isso não é santidade, isso é fingimento. É o que eu disse, é querer se fazer de ignorante. Porque se a palavra de Deus diz que eu tenho que ser santa em toda a minha maneira de viver, eu tenho que ser santa em toda a minha maneira de viver. Em tudo, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Como já falamos e vamos repetir diversas vezes, você vai tropeçar, você vai cair, você vai falhar em alguns momentos, mas isso não vai ser algo permanente na sua vida. Porque estamos em aperfeiçoamento. Então, assim, quando eu procuro uma roupa, eu gosto de determinadas roupas. Mas tem roupas que, por mais que eu goste, não cabe. Não que ele não vai gostar, ele vai gostar, mas ele vai gostar e outros também. Então não cabe. Porque para mim quem tem que gostar é só ele. Quem tem que ver é só ele. Não é uma falsa modéstia, santidade, a freira. Não, não é isso. É você entender eu entender que o meu corpo ele não pertence a mim. Pertence a ele, assim como o corpo dele pertence a mim. E por pertencer a ele, eu não posso tomar uma atitude que vá feri-lo. Isso é ser santo. É você, num corpo, entender que a sua atitude pode prejudicar alguém. Eu não posso pegar, é só um exemplo, porque eu não conheço a fundo algumas pessoas, mas eu saber que a Josi, ela tem uma determinada... eu sou grossa, aí ela não recebe de uma certa forma a maneira como eu vou dizer, eu não posso chegar para ela e falar da minha maneira. Eu tenho que me modular para poder alcançar a ela. A santificação nos transforma. Por mais que eu seja um cavalo chucro, em algum momento eu vou ter que botar o arreio na boca e vou ter que me segurar. Por quê? Porque pode ferir, pode magoar. A santificação, ela nos transforma, eu começo a me importar mais com o outro do que comigo mesmo. E isso, de certa forma, também me afeta. Porque eu começo a ter um pouco mais de entendimento sobre as minhas ações, as minhas atitudes, e eu começo a procurar e falar, o que Jesus faria aqui? Como é que Jesus lidaria com essa situação? Porque a gente tem uma imagem de Cristo, um Cristo muito genérico. O Senhor se fez humano para que nós entendêssemos quais sentimentos nos é permitido ter. Ele não foi um ser humano angelical, tipo, tudo bem. Não, ele teve seus momentos de impaciência. Só você ler, tá lá.
Ele teve seus momentos que precisou. Eu até falei com uma amiga minha essa semana, ela falou assim, você está de férias? Eu falei, é toda de férias. Ela falou assim, mas discipuladora não tira férias. Se até Jesus tirou um tempo, eu também tenho direito. Então, Jesus e os marcos precisam de um tempo, mas obviamente para determinadas coisas não, né? Mas o que eu quis dizer com ela é o seguinte, tudo existe uma perfeição. Jesus também teve o seu momento de descansar, de se distanciar da multidão, de ser incisivo. Quando falei, vocês querem o quê? Eu não tenho nada para oferecer a vocês, não. Então, se é só isso, eu vou embora. Vocês não vão embora também, não? Ou você acha que eles falam assim, vocês, amados, queridos, servos meus, bem-aventurados, o que vocês querem? Não, e vocês? Se você for ver, o discurso não é um discurso menininha, não, discurso vocês. Não vão também? É basicamente que quando a gente vai embora. Você não quer ir? Vá. E aí Pedro tem a revelação a qual a gente já conhece o texto. Então, quando ele nos chama a ser santos, não é algo plastificado, não é genérico, é genuíno, é uma mudança que é visivelmente vista, aqui e lá fora. O testemunho, ele não é algo que você inventa. Ele é algo que é testificado dia após dia por quem te conhece e por quem não te conhece. Porque quem te conhece dá testemunho de você para outras pessoas. É prazeroso você chegar num determinado lugar onde tem uma pessoa que você conhece e outras que você não conhece. E essa que você não conhece chega e fala assim, então você que é a Camila, a fulana fala tanto de você. Não tem coisa melhor do que um bom testemunho seu propagado por aí. Mas isso só é alcançado quando você se entrega verdadeiramente no processo de santificação. Porque testemunho a gente vai ter vários, bons e ruins, e os ruins principalmente. Mas o testemunho que tem que imperar é aquele, mas é você que fala da palavra do Senhor, você que, poxa, eu soube que você dá uma boa explicação, você conduz as coisas de uma maneira que só Deus mesmo pode fazer. Isso faz parte do processo de santificação. Você ser santo é viver como Deus quer que você vive. Ser santo é em tudo, em tudo. Em tudo, não exclui nada, não tem, aqui eu não vou ser, não preciso ser, não, é em tudo. Em tudo você é santo. No seu cozinhar, no seu passar de vassoura, na forma como você trabalha, na maneira como você se comporta, na maneira como você se veste, na maneira como você conversa com as pessoas, tudo transborda santidade. E não é uma santidade fingida, porque isso é perceptível. Porque uma frase que eu ouvi essa semana, e a verdade é o seguinte, a mentira ela não envelhece. A verdade, ela pode até demorar, mas ela não envelhece. Quem envelhece é a verdade. Porque a mentira ela morre cedo. Então ela não chega a envelhecer. Passou muitos anos, mas ela não envelheceu, ela só passou muitos anos. Mas a verdade ela permanece. Então uma falsa santidade, ela não dura para sempre, porque ninguém sustenta uma armadura ali por muito tempo. Obviamente, todos nós temos uma persona. Temos uma persona em determinados ambientes. A persona, ela acontece em todos os lugares. Mas não quer dizer que essa persona seja falsa. Se você vier aqui numa outra oportunidade de me encontrar, você vai ver que talvez, mas nem sempre, eu vou estar sorrindo menos, porque possivelmente eu vou estar irritada com alguma outra coisa. Mas aqui eu busco me entregar de uma maneira mais aberta, porque isso aqui ficou lá, aqui é outra história. Mas não quer dizer que eu deixe de ser a mesma pessoa. Só que possivelmente aconteceu uma outra situação que eu não vou estar tão, entendeu? Mas ser santa é em toda a sua maneira, não importa como. Agora vamos abrir lá 2 Coríntios. 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1. Hoje tá quente. Eu não comi carne seca ontem, não. É que tá calor. Diz assim, 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, se temos tais promessas que é dito lá no capítulo 6, que é o capítulo 7 é uma continuação do capítulo 6, é necessário que haja uma purificação do nosso corpo, da nossa carne e do nosso espírito. Porque o nosso espírito também pode ser contaminado por coisas ruins. Tanto que existe o espírito imundo, que é aquele que toma a pessoa, geralmente em possessão, mas nem sempre em possessão, tá? Porque o espírito imundo, ele não só manifesta e se contorce, roda e pula, não. Ele se manifesta de diversas outras maneiras também. Se manifesta nas ações que não são condizentes com as ações de Cristo. Então, o seu espírito está imundo. Então, é necessário purificar esse espírito. Às vezes, ela não está nem tomada por um ser maligno. Ela realmente é maligna. Porque a gente gosta de botar na conta do diabo que não é do diabo. E a culpa é nossa. Porque o diabo não ensina você a ser bocudo. O diabo não ensina você a ser maldizente, fofoqueiro. Às vezes ele pode só soltar um negocinho assim no calcanhar e tu, peguei. Mas é você. Você tem que entender as suas limitações e reconhecer a sua natureza caída. Por isso, quando a gente reconhece como a gente é podre, a gente entende a necessidade de se agarrar nas pernas desse Cristo. Por que eu digo nas pernas? Porque é muito fácil eu querer agarrar no pescoço. Mas me colocar abaixo, me humilhar ali é o mais difícil. Então, se agarrar nos pés, como Maria faz, que com suas lágrimas lava os pés de Jesus e cega com seus cabelos, somos nós, diante desse Cristo, que devemos fazer por misericórdia. E clamar e falar assim, Senhor, no nome do Senhor, me ajuda. Eu sou miserável. Olha o que eu fiz. Tenha consciência das suas atitudes e não culpe ou um ou outro ou o diabo. Culpe a si mesmo. Porque se você teve uma atitude por conta de uma outra pessoa, fala mais de você do que da outra pessoa. Porque Deus não chamou você a ser reativo. Ele chamou você para ser ativo. Ativo em que sentido? Ativista da palavra de Deus. O dar a outra face é entender que eu preciso muitas vezes recuar, mesmo estando certa, para que no momento certo a verdade possa imperar. E isso muitas vezes para nós é sofrido, porque a gente gosta de ter a última palavra. Eu sou esse tipo de pessoa, então para mim é muito difícil. Eu gosto, mas é difícil. É difícil. Mas eu entendo que se não é Cristo na minha vida, eu vou ser um ser humano soberbo, arrogante, tola, chucra, que acha que é melhor que os outros, porque a gente é tendencioso a isso, a gente tem que reconhecer, eu sou capaz de ser esse tipo de pessoa, e eu não quero ser. É você saber quem você pode ser e não querer ser essa pessoa. Isso não tem nada a ver com questão de ser bem-sucedido com a sua vida profissional, porque você pode ser muito bom mesmo no que você faz e não ter outra pessoa melhor do que você para fazer isso. Isso acontece, Deus te abençoou com uma inteligência absurda. Ninguém vai fazer melhor do que você, mas você reconhece que ainda assim você precisa de um salvador na sua vida. E se santificar para estar com Ele é extremamente importante, porque sem Ele a gente não vai a lugar nenhum. A gente pode alcançar coisas grandes nesta terra, mas não vai chegar nem pertinho da porta do céu. E esse aqui é o que nos tem que causar um choque. Então a gente precisa se santificar para quê? Para que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor tem a dizer. Vamos abrir em Romanos 6. Romanos 6. 19 e 22. Romanos 6, 19 e 22. Diz assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade,
para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. 22. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É o que eu estou dizendo aqui. Toda a nossa maneira de viver é tudo que a gente faz. Então, o Senhor, ele fala aqui, olha, apresente, antes você apresentava o seu corpo, o seu braço, a sua boca, para falar das coisas imundas para coisas imundas, para coisas maléficas. Mas hoje, apresente os seus membros, o seu corpo, a sua carne para as coisas santas, para servirem à justiça, para a santificação. Todas as vezes que servimos a igreja, e eu não digo o físico, mas a igreja de Cristo, estamos nos santificando também. Mas quando servimos de maneira santa, de maneira pura, como o pastor mesmo falou aqui na reunião. Não servir por obrigação, de qualquer maneira, porque a gente vai... é obrigado, mas tem o bônus, né? Vou para o trabalho, tem o bônus, tem o salário, mas você também tem um bônus aqui, um bônus muito melhor do que o seu salário. É a vida eterna. Aleluia. Se isso não é o suficiente para te dar prazer em fazer, sinceramente, não vai ter mais nada. Nada. Pode ter ar-condicionado aqui, pode ter projetor, pode ter computador, a gente pode botar um drone para fazer filmagem de cima, nada vai te dar prazer em servir. Nada. Nada. Porque a vida eterna não é algo que você almeja mais. Você almeja as coisas terrenas. E nada contra buscar os seus sonhos, buscar os seus ideais, os seus planos, porque a gente faz planos, né? Eu estava até brincando com o Felipe que eu vi um meme na internet que dizia assim: todos os meus móveis são planejados. Eu planejo as parcelas, são planejados. E tá tudo bem. Mas não é tão importante quanto a vida eterna. É isso que tem que ser importante. Eu venho servir a igreja entendendo que há um povo lá fora que precisa dessa salvação, não porque eu tenho que ir, porque senão eu não vou para o céu, né? Não. Eu vou porque da mesma maneira que me alcançou, eu tenho esse anseio de que alcance outras pessoas. Isso tem que fazer parte da sua identidade. E isso você só alcança com a santificação. Porque o Senhor, ele vai mostrando para você que, olha, você foi liberto. É hora de libertar pessoas. Você foi salvo, é hora de levar a salvação a essas pessoas. Olha, você foi batizado, há necessidade de outros serem batizados também. Você foi discipulado, você aprendeu a palavra, é necessário ensinar a palavra a outras pessoas. O processo de santificação torna você igual, entre aspas, à imagem de Deus. Porque quando ele chama a gente para ser santo, é para que a gente dê o fruto para santificar e com isso chegar à vida eterna. E eu não posso chegar na vida eterna sozinha. É muito egoísta da minha parte querer ir para o céu sozinha. É muito egoísta da minha parte não querer que minha casa se salve. Não é muito egoísta da minha parte ver os meus vizinhos perecendo no pecado e na imundícia e falar, vão para o inferno. É egoísta. Eu tenho que olhar para ele e falar assim, eu tenho misericórdia. Que eles possam um dia ter a oportunidade de te conhecer como eu também tive. É triste. Não é, você não tem que ficar satisfeito porque mais um foi para o inferno. Olha, mais um capiroto levou. Ó. Não vai mais fazer barulho de cano de moto na minha porta. A gente tem que se entristecer porque foi mais uma alma que não foi alcançada pelo Senhor que salvou a sua. E isso só acontece quando você está dentro do processo de santificação. Então, quando você busca ser santificado, você quer que todos à sua volta experimentem essa santificação também e alcance com você essa vida eterna, que você já tem por garantida através do sacrifício de Cristo. Então, ser santo é ser santo em toda a sua maneira de viver, não é um santo hipócrita. O santo, como infelizmente a gente tem que dizer, é como os católicos, que vão às missas, sobem ladeiras, escadas, compram velas na sua altura,
Mas no fim de semana tá lá na rocha, na cachaça caindo de um lado para o outro, xingando, batendo, brigando, acha que divórcio é uma coisa natural, sendo que o próprio Papa mesmo não fala dessas coisas, não afirma isso. Esse é um santo hipócrita. Não, eu sou santo porque eu rezo a novena da Santa Tatatinha. Não, eu vou lá, faço tudo direitinho, mas eu fornico e tá tudo bem. Não tá. E isso não se aplica somente aos católicos, nós também somos hipócritas. Vivemos no meio da imundícia achando que Deus não está vendo. Está passando batido, ele não falou nada. Não. Você tem que se incomodar. Você tem que falar assim, não, isso não está legal. Isso aqui tem que mudar. O que cabe para você mudar, mude. O que não cabe você mudar, entrega na mão do Senhor. Pode ter certeza que sendo da vontade dele, ele vai mudar. Agora, se cabe a você mudar e você não quer, então você gosta da imundícia. Você gosta da lama, igual um porquinho, quando está no sol, fica lá para poder se proteger do sol. Você está achando que está se protegendo do pecado, você está se sujando mais ainda ali, ó, rolando na lama. E quando ele chama a gente para ser santo, é ser, é viver, é testemunhar a santidade dele em nós. Nós somos testemunhas de Cristo. Ele diz, ser-me-eis testemunhas. Não é testemunha de Jeová que vai bater na sua porta às 7 horas da manhã, não. É no seu andar, no seu falar, no seu agir, alguém olhar para você e falar assim, tu é da igreja, né? Porque você fala diferente. Você nunca está em confusão. Nossa, não ouço um barulho. Não estou dizendo barulho porque pentecostal é barulhento, mas é a questão da bagunça. Não há bagunça em você, porque tudo em você é organizado. E a santidade, ela promove essa organização. Então, ser santo é ser alinhado com Deus. Quando ele chama a gente para ser santo, ele não está chamando você para ser um religioso. Ele está chamando você para ser alinhado com ele. A minha vontade é essa e você vai ser um cumpridor dessa vontade de Deus. A santificação nada mais é, como a gente leu lá no texto de Romanos, é ser filhos obedientes. Filhos que obedecem à ordem do seu pai. E entendem que são servos dele. E servo tem vontade de alguma coisa? Não. Se o teu patrão falar, hoje você trabalha em mesquita. Aí o seu patrão diz assim, não, mas durante essa semana você vai trabalhar num lugar ruim para chegar na Joatinga. Joatinga. Que é lá no fundo, no final, no fim do universo da Barra, que é ruim para chuchu para chegar. Tu não vai? Vai. Vai ter que acordar 2 horas mais cedo, pegar não sei quantos mais homens, Jacutinga. Lembrei, Jacutinga. Que é lá, acho que é depois do Downtown ainda, lá dentro. É horrível para chegar lá. Ah, você vai. Então, o processo de santificação, ele é dessa maneira. É difícil, é ruim. Muitas vezes é. Mas eu vou. Porque se o meu Senhor, que rege a minha vida, mandou, eu vou fazer. Não vai ser bom, irmãos. Eu não vou mentir, negar, dizer que, nossa, vai ser a melhor experiência da sua vida. Não vai. Muitas vezes vai te causar tanto desconforto, tanta dor, que você vai pensar em desistir. Mas aí é nessa hora que o Espírito vem e te anima. Vem de bom ânimo. Eu sou contigo. Aí a gente pode dizer Josué. Porque ele está conosco nessa caminhada. Ele não vai dar nada para você que você não possa suportar. Então, se santificar causa dor, porque a gente está lutando contra a gente mesmo. E ser parecido com Deus realmente é difícil, porque Ele é perfeito. Mas Ele nos deu ferramentas para que a gente pudesse, se adequar. O cristão deve viver em santidade. 1 Tessalonicenses 4. Primeira Tessalonicenses 4, vamos ler o 3, o 4 e o 7. Diz assim, porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. É a minha? É a sua? É a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 7. Porque não nos chamou Deus
para a imundícia, mas para a santificação. E aqui eu queria fazer um adendo a respeito da prostituição, porque se prostituir não está somente atrelado a você vender o seu corpo ou vender algo em troca de alguma coisa. Tudo que vai contra a santidade de Deus é uma maneira de se prostituir. Quando você foge da santidade de Deus para fazer algo da sua vontade, é uma prostituição. É basicamente como você estivesse ali trocando prazer. Poxa, eu sei que não vai ser legal, mas eu queria tanto fazer isso. É uma prostituição. Você está vendendo a sua santidade a troco da imundícia. É prostituição. E a vontade de Deus para mim e para você é que a gente seja santo. Está aqui. Não foi eu que escrevi. Nem era nascida nessa época. Foi Paulo, a igreja de Tessalônica. Porque a vontade de Deus, porque esta é uma afirmação no presente, então para todo o tempo. Amanhã também vai ser essa mesma afirmação. É a vossa santificação. Para que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e o seu corpo. Cada um saiba como manter o seu corpo em santificação e honra. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Deus não chamou você para ser pecador. Deus não chamou você para ser fornicador. Deus não chamou você para ser mentiroso. Deus não chamou você para ser fofoqueiro. Deus chamou você para ser santo. Ele chamou você para viver conforme a vontade de Deus. Ele não chamou você para viver conforme a sua vontade, os seus desejos, mas como os desejos do próprio Deus. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Que o cristão, aquele que conhece verdadeiramente a Cristo, ele deve viver em santidade. Buscar a santidade, buscar estar aperfeiçoado nessa santidade para que possamos viver conforme a vontade dele. Para eu entender a vontade dele, eu preciso ter comunhão com ele. E eu vou para o próximo tópico que diz o seguinte: sem santificação não há comunhão com Deus. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 5, verso 8. Mateus, capítulo 5, verso 8. Que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E você só tem um coração limpo se você tem um coração santificado. Um coração purificado diante da presença de Deus. E para você purificar o seu coração, você precisa buscar essa santidade. Porque, Deus conhece o meu coração, realmente. Ele conhece o seu coração. E o que tem dentro do seu coração? O que habita no seu coração? No seu coração, o que tem imperado? É a ira? É a discórdia? É a prostituição? É a avareza? São sentimentos que habitam dentro de nós. Mas eles não podem fazer morada. Eles precisam sair. E para ele sair é preciso limpar. E só Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que pode fazer essa faxina em você. Se não for limpo de coração, nem a Deus você chega a ver. Porque bem-aventurados limpos de coração que verão a Deus. Vamos abrir 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, (17) e 18. E diz assim: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque no versículo anterior, no verso B, está dizendo: porque vós sois templo vivente de Deus. Nós somos o templo onde Deus habita em nós.
E para Deus habitar em nós é necessário um templo limpo, um templo puro. Tanto que quando a gente vai ver lá, quando eles começam a fazer a separação lá do templo e tem o Santo dos Santos, eu não poderia entrar no Santo dos Santos, porque eu não sou um sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote ele passava por um processo de purificação para poder entrar na presença de Deus. Tanto que na roupinha dele tinha um sininho, ele entrava com uma cordinha amarrada, porque ele andava ali naquele espaço e o sininho ia fazendo barulho. Quando o sininho parava de fazer barulho, era duas coisas, ou ele parou ou ele morreu. E aí tinha a cordinha para puxar, para tirar ele lá de dentro, porque ninguém podia entrar. Então, se esse Deus, que é tão santo, habita em mim, como é que ele vai morar em mim se eu sou impura? Então eu preciso buscar a santidade, não tocar, o tocar necessariamente não é pegar, mas estar ali num convívio, num ambiente impuro, ser parte mesmo dessa impureza. Como é que ele vai habitar em mim se eu tenho prazer nas coisas impuras, nas coisas ruins, nas coisas que não edificam e não me aproximam de Deus? Então não tem como ele permanecer em mim, sendo impura do jeito que eu posso ser. Então a santificação, além de me promover a presença do próprio Deus em mim, me garante, como ele fala aqui, ó, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Para eu ser filha de Deus, eu preciso parecer com Ele. Eu preciso ter características semelhantes a Ele, porque dificilmente você olha para um filho, estando com a sua mãe e com seu pai, e diz: esse filho não é de vocês, não, ele nem parece com vocês. Nós somos iguais. Se queremos ser filhos de Deus, temos que ter características de Deus. Temos que parecer com Ele. Então, ser santo traz a comunhão que necessitamos para ter com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus sendo impuro. Ah, eu oro, eu já ouvi atrocidades absurdas de a pessoa dizer que se ela orasse para determinada pessoa morrer, Deus matava. A loucura, eu saí da sala. Eu trabalhava e nem crente eu era nessa época. A pessoa se dizia pastor e disse que se orasse, Deus era com ele de uma maneira que aquela pessoa morria. Eu levantei e saí. Eu falei, sei que Deus é esse, não, esse é demônio, não é Deus não. Não, Deus é maluco. E eu não era crente ainda naquela época. Então, assim, a nossa intimidade com Deus não vai nos tornar filhinhos mimados, que eu vou orar a Deus e Deus vai fazer chover canivete. Não, eu vou orar a Deus, reconhecer que eu sou pecador e se a vontade de Deus for que Ele me salve, que Ele mude a minha história, que Ele mude a minha situação, Ele vai fazer. É crer, é confiar que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, mas entender também que se Ele não fizer, está tudo bem. Porque Ele tem o controle de tudo. Porque quando você é criança, se você teve bons pais, mas se não teve tudo bem, porque Deus é um pai maravilhoso, você olha para os seus pais e você tem confiança de que no outro dia vai ter um prato de comida para você comer. De que você fala assim, mãe, meu sapato está apertado. Pai, meu sapato está apertado. Eles vão lá e vai ter a confiança de que eles vão comprar um sapato. Essa é a confiança que a gente tem que ter no nosso Deus, de que Ele é poderoso para todas as coisas. Então, se eu não sou santo, eu não tenho comunhão com Deus. Pode falar o que quiser para mim. Ah, mas eu orei, Deus ouviu minha oração. Ele é bom, gente. Uma comunhão, certeza de que você vai morar no céu, eu tenho certeza que você não tem essa certeza. Porque só tem essa certeza quem tem comunhão com Deus, porque é Deus que testifica no seu coração. Você habitará comigo todos os dias da sua vida. Mas só tem isso quem verdadeiramente se separa para viver com Ele aqui, pensando lá. E a gente quer pensar lá, quando chegar lá eu vejo. Não, é aqui. Aqui a gente ensaia, como a dicionária Kézia fala, que a gente está no ensaio. Lá vai ser para valer. Mas se a gente falhar no ensaio, não vai chegar no para valer. Porque ninguém participa da peça se não está ensaiado. Então, comecem a ensaiar com vontade aqui, para poder participar do momento final lá. Bom, como posso me santificar? Eu trouxe aqui 4 maneiras
Mas existe uma infinidade, mas essas 3 primeiras são as que a gente, de certa maneira, a terceira para quem pode, né, porque algumas pessoas não podem, mas as 2 primeiras elas são essenciais. A primeira é óbvia, eminente, indiscutível, que é através da palavra. Você será santificado através da palavra. Vamos abrir Salmos 119, 105. Salmo 119, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é o que me mostra para onde eu devo ir, para onde eu devo me direcionar. Sem a palavra de Deus eu fico perdida. Eu não tenho como saber como posso me purificar se não for através da palavra de Deus. Vamos abrir agora em João 17, 17. João 17, 17, que é a oração de Jesus pelos seus discípulos e nós, seus futuros discípulos. E diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra de Deus, ela entra na sua vida e ela faz mudança, ela está santificando você. Porque se a palavra de Deus entra na sua vida e não te muda, na verdade ela nem entrou. Ela só bateu na porta, você não atendeu e ela foi embora. É como falar a parábola do semeador, né? Foi uma pedra lançada, foi uma semente lançada, a qual veio a ave, comeu a semente. E ela não germinou. Então a palavra, ela que vai te limpar, ela que vai te libertar, ela que vai te transformar, ela que vai mostrar o que é melhor para você, para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve agir, qual atitude você deve tomar. Ela que vai te trazer sabedoria, ela que vai te mostrar onde você deve ir, o que você deve fazer ou não. Então, se não for a palavra, não existe outro meio. E a outra opção, né, que tem que estar junto com a palavra, é a oração. Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não tem como só orar, tem que ler a palavra, porque primeiro pela palavra de Deus e depois pela oração. Porque você vai orar de acordo com que a palavra ela vai te orientar. Eu não estou dizendo que você vai orar os versículos, porque nem todo mundo tem a aptidão de gravar, né? Mas com o tempo o Espírito vai trabalhando isso em você. Mas através da palavra você sabe como vai orar, como vai pedir, como você vai direcionar a sua oração, quais as autoridades que de certa forma você vai exercer no mundo espiritual quando estiver orando, por entender e reconhecer o que está escrito na palavra. E vamos voltar mais uma vez lá para Salmos 139, porque apesar desse Salmo 139 ser um salmo de cântico, eu vejo esse texto, né, do Salmo de 39, que é de Davi, como uma oração. Salmo 139, o 23 e o 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse cântico de Davi, a gente pode tirar como uma oração, porque ele pede ao Senhor que sonde o seu coração, mostre para ele onde ele está errando, para que ele não erre mais. E essa é uma orientação para a oração, para mim e para você. Quando a gente for orar, que a gente não lembrar dos pecados que a gente cometeu, porque a gente muitas vezes está pecando e nem está sentindo, fala: Senhor, me mostra, me incomoda, me diz onde eu estou errando, para que eu possa melhorar, mudar, para que eu não mais entristeça o seu coração. Porque quando Davi ele faz esse cântico, que quando eu leio para mim parece uma oração, ele está pedindo para que Deus mostre a ele o que ele não consegue ver, para que ele possa
fazer a vontade de Deus. Então a santificação ela vem através da palavra, junto da oração e, para quem é possível, o jejum. Mateus 6, 16 ao 18, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. O jejum por si só, ele não vai te santificar. Ele vai mortificar a sua carne. E aí é que entram os outros dois, que é a oração e a palavra. Você matando a sua carne, você precisa alimentar a outra criatura que habita em você, que é o espírito. Então você alimenta ela de coisas espirituais, que é a palavra e a oração. O jejum ele é um complemento, vamos colocar assim, para auxiliar no processo de santificação. Então, eu vou jejuar muito e vou estar muito santificada. Se você não pegar uma Bíblia, se você não fizer uma oração, é só passar fome mesmo, né? Perder umas calorias, é só isso mesmo, sem proveito. Porque o jejum ele precisa ser proveitoso, ele precisa ser algo espiritual. Então, assim, vou começar o jejum. Para algumas pessoas conseguem fazer 12 horas, 24 horas. Eu, possivelmente, não consigo mais do que 12 horas. E se passar muito disso, possivelmente eu tenho que gripar. Principalmente se tiver calor. Aí já era. Mas a gente vai até o limite, porque Deus sabe. Né? O jejum de 1 hora não é jejum, tá? Pelo menos 4 horinhas aí tem que ter. Passar uma fominha de leve, lutar contra a sua carne, que tá doido para comer um pão, mas você fala assim, não vou comer o pão da vida. Vai ler a palavra. Para quê? Para que essa carne que necessita tanto das coisas terrenas comecem a morrer e o seu espírito que brama pelas coisas celestiais comece a se alimentar. E com isso você começa a ser santificado. Tá? E o último que é procurar ter uma vida longe dos desejos da carne, que está lá em Gálatas 5, 13. Que está escrito assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servirmos uns aos outros pela caridade, ou em algumas traduções, pelo amor. Então aqui, ó, bem claro, você foi chamado para ser livre, mas não para usar essa liberdade de maneira promíscua. Mas eu sou livre e está aí pecando, achando que está tudo bem. Eu sou livre e está aí fazendo, está tudo bem. Não, Deus não chamou você para uma liberdade promíscua. Deus chamou você para ser liberto das ações do pecado. Eu sou livre do pecado em que sentido? Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumo, eu não fumava mais. Coisas acontecem gradativamente. Para outras pessoas é instantâneo. Eu era avarento, eu não sou mais. Por quê? Porque eu vou sendo liberto de mim mesmo. É essa liberdade que o Senhor nos chama. É uma liberdade que não é mais aprisionado. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que dizem que só conseguem se divertir numas festas se tiver bebida. Eu me divirto com bebida, sem bebida, com água, com refrigerante, com sol, sem sol. Se eu tiver que me divertir, não está condicionado a coisas e a pessoas. Está condicionado a mim mesmo, porque a alegria não vem de mim, a alegria vem do Senhor. Então, se eu estou alegre, é porque o Senhor está habitando em mim. Então, eu não preciso de coisas para condicionar outras. Quando eu necessito, eu já sou presa. Eu só vou fazer se for tal coisa, eu só vou para tal lugar se tal pessoa for. Prisão. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo que é o foco de todo mundo quando começa o ano. Esse ano eu vou ser fitness. Mas eu só vou caminhar se a Kézia for. Se a Kézia não for, eu não vou caminhar. Pronto, você já está numa prisão. Porque se a Kézia não for, tu não vai. A gente precisa ser liberto. A gente precisa ser livre. Livre de tudo aquilo que nos prende a fazer a vontade de Deus.
Então, se o pecado me prende a fazer a vontade de Deus, então eu não sou livre. Eu não alcancei verdadeiramente a liberdade, mas Ele me chamou para ser livre, então eu quero essa liberdade. Então, se eu quero essa liberdade, primeiro de tudo, eu vou buscar me santificar em Cristo. Aí ele fala uma coisa importante, né? Então, dá liberdade para não dar liberdade, né? Para fazer conforme a carne, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, servir-vos uns aos outros pelo amor. Quer se santificar? Sirva o seu irmão em amor. Sirva em graça, em bondade, em fidelidade, em amor a Deus, em amor ao próximo. Isso vai te santificar também. Porque às vezes a pessoa está tendo um dia tão ruim e você piora o dia dela. Sirva em amor. Você vai santificar uma parte da sua vida. Porque você vai estar praticando algo que o próprio Senhor mandou você fazer. Quer saber o que Deus mandou? Vai ler a Bíblia. A gente pode chegar aqui, o pastor Luiz separa um sábado de 8 às 6. Eu vou fazer agora aqui para vocês uma lista do que Deus mandou vocês fazerem. Ele vai ficar aqui de 8 a 6, igual o povo ficava lá com Moisés, lá falando. Quando der, ele começou às 10 horas, você já nem lembra o que ele falou 8 horas da manhã. Mas se você pegar todo dia uma porçãozinha, como era dada ao povo, todos os dias, você vai ser alimentado e vai reconhecer o que o próprio Senhor quer para a sua vida. E com isso você vai ser santificado. A santificação do crente faz parte do processo de regeneração que o Espírito Santo faz em nós. Sem esse processo, não poderemos estar diante da presença de Deus. Ser um crente santificado é ser um crente à imagem e semelhança de Cristo. Vamos abrir para finalizar 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, o verso é o 23. E diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus que convenceu você de estar aqui hoje, o mesmo Deus que fez com que você reconhecesse a Cristo como seu Salvador, o mesmo Deus que mudou a minha história e a sua história, nos chama hoje para ser santos, para mudar a nossa maneira de viver, para que sejamos irrepreensíveis, para quando Ele vier nos buscar, Ele não encontre em nós nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum tipo de imperfeição que nos proíba de viver com Ele eternamente. Então, que nessa manhã nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor e entender: sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Quem pega em nome de Jesus.